O sol estava do tamanho de um castigo, caindo em cima do juazeiro, batendo no couro do chapéu e fazendo a poeira subir feito fumaça mansa. A feira estava cheia que só. Cheiro de suor, de rapadura, de bode, de fumo de rolo e de couro curtido. As barraquinhas gritando preço, as mulheres com pano amarrado na cabeça, os homens com a cara esturricada do sertão e o olho desconfiado, que aqui ninguém anda com o coração na mão, não. Eu fui sozinha. Lampião tinha saído cedo com 2 cabras de confiança para ajeitar caminho e saber notícia de volante. Coisa de rotina. Eu disse que dava conta de comprar o que faltava. E dava mesmo. Eu não era mulher de tremedeira. Nunca fui. Só que tem dia que o sertão resolve testar a gente. Quando eu botei o pé na rua da feira, senti a mudança no ar. Não foi nem vento, não. Foi silêncio em pedaço. Um povo que antes ria e falava alto, de repente parou para olhar. Eu já conhecia esse olhar, metade medo, metade curiosidade. E eu andei do mesmo jeito, sem apressar passo, sem baixar cabeça. Cangaceira não pede licença para existir. Aí eu vi ele, Coronel Arlindo. Terno branco que chega doía na vista, chapéu largo de abadura, bigode bem aparado, anel brilhando no dedo e o cavalo baio parado, como se fosse dono do chão também. Atrás dele, 2 jagunços de cara fechada, rifle pendurado, peito estufado, aquele jeito de quem só é valente quando tem patrão e arma por perto. O coronel me viu e sorriu. Não foi sorriso de gente, foi sorriso de cobra. Ele cuspiu no chão do lado e falou alto pro povo todo ouvir: "Oi, quem vem ali, a galinha do bando." As risadinhas vieram tortas, fracas. Ninguém ria com gosto. Riam de nervoso, porque riso no sertão muitas vezes é medo disfarçado. Eu parei. Fiquei de frente para ele, sentindo o sol queimar o lado do rosto e a poeira colar no suor. Meu coração bateu forte, mas não foi de susto. Foi de raiva bem guardada, aquela raiva que a gente aprende a segurar sem se entregar. "Repete, coronel", eu disse, sem levantar voz. Ele desceu do cavalo devagar, ajeitando o paletó como se aquilo fosse uma plateia de teatro. Chegou mais perto, perto demais, e falou: "Tu não passa de uma galinha, Maria. Vive debaixo da asa de Lampião. Sem ele, tu não vale nem um tostão furado." A feira foi calando. Até o vendedor de corda parou de gritar. Eu ouvi o estalo do couro de um arreio. Ouvi até o bater de asa de uma galinha de verdade lá no canto. O sertão tem dessas. Quando uma humilhação nasce, parece que tudo para ver. Eu não recuei. Cuidado com a língua, coronel. Língua grande demais faz o dono morrer engasgado. Ele riu, jogando a cara para cima. Tu tá se achando, é? Aqui quem manda sou eu. Aqui o nome de Lampião não vale nada." E foi aí que ele cruzou a linha. Arlindo levantou a mão, como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes com gente pobre, com mulher, com qualquer um que ele achasse pequeno. E antes que alguém respirasse, pá! O tapa veio seco, estalado, ecoando na rua como tiro sem pólvora. Não me derrubou, não me apagou, mas queimou. E queimou mais por dentro do que por fora, porque foi na frente de todo mundo. Foi para me diminuir, para me marcar. O mundo ficou mudo. Eu senti o rosto arder. Senti o gosto de poeira na boca. Vi umas crianças abrirem o olho. Vi uma senhora levar a mão ao peito como quem diz Ave Maria. Vi homem barbado desviar o olhar porque não teve coragem de encarar a cena. Eu respirei fundo. Passei a mão no rosto devagar, como quem limpa suor. Endireitei o chapéu com calma. Ajeitei a correia do meu bornal e olhei para ele sem piscar. Ele ainda teve a coragem de sorrir de novo. "Viu? Galinha." Eu dei 2 passos para frente. Fiquei perto. Perto o bastante para ele sentir que eu não era vítima. Eu era tempestade quieta. "Tu acabou de botar tua assinatura num destino, coronel." Eu falei baixo só para ele ouvir. "E destino no sertão. Não pede desculpa depois, não." Ele estreitou os olhos tentando manter pose. "Vai chamar teu homem?"
Eu virei de lado, sem pressa. Não porque eu tinha medo, mas porque eu sabia que a resposta certa não era naquele instante. A resposta certa era no tempo certo. E o tempo certo no cangaço é quando o inimigo acha que venceu. Eu caminhei no meio da feira como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia, todo mundo viu. E eu sentia os olhos nas minhas costas como faca. No fim da rua, antes de dobrar a esquina, eu ouvi o coronel falar alto, só para terminar de me humilhar. Digam a Lampião que aqui tem dono. Eu parei um segundo, só um, e pensei, com a raiva bem amarrada no peito. Vai chegar nele. Porque no sertão, notícia corre mais ligeiro que cavalo. E quando Lampião soubesse, o chão ia sentir. E o pior de tudo era isso. Lampião ainda não sabia. Eu saí da feira sem correr, sem tropeçar, sem olhar para trás. Não por valentia de teatro, não. Foi por teimosia de mulher que já apanhou da vida e aprendeu que o pior gosto é o da humilhação quando a gente entrega o choro para os outros beberem. O rosto ardia. A marca do tapa queimava mais dentro do que fora. Eu sentia o calor da mão daquele coronel ainda em cima da minha pele, feito ferro quente encostado sem pressa. Mas eu segurei. Segurei com o dente travado, com o olho seco. Porque eu sabia que ali tinha gente esperando o meu desmorono, esperando eu virar mulher fraca para eles contarem depois na boca miúda, rindo por trás. E eu não dei esse regalo. Passei pela rua estreita, entre casa de taipa e cerca de vara, com o som da feira ficando longe, mas o silêncio ficando perto. Silêncio pesado. Silêncio de quem viu e não teve coragem de fazer nada. Não era ódio do povo, não. Era medo. O sertanejo se acostuma a engolir medo como quem engole água de pote, sem gosto, mas necessário para sobreviver. Quando dobrei a esquina, foi aí que minhas pernas tremeram um tiquinho, só um tiquinho, não por fraqueza, por raiva. A raiva é assim. Ela entra no corpo e procura saída. Se não acha, ela vira nó. Eu parei debaixo de um juazeiro pequeno, procurei sombra, respirei fundo. Passei os dedos no chapéu, ajeitei as estrelas do couro como quem ajeita a própria honra. Minha vontade era voltar lá e... Mas não era o tempo. No cangaço, o tempo é faca. E faca boa é a que corta no instante certo. Eu fui andando para o canto da cidade onde a gente tinha um pouso combinado, casa de confiança. A dona da casa, uma velha de olho vivo, me viu de longe e abriu a porta sem perguntar. Nem precisava. Sertão lê a gente na cara. Minha Nossa Senhora... Maria... Foi o coronel? Ela perguntou baixinho, como quem teme que as paredes escutem. Eu só fiz um sinal com a cabeça. A velha me puxou para dentro, me deu um pano molhado. Não era para limpar sangue, não. Era para acalmar o fogo da pele. Eu encostei no rosto e senti arder menos, mas por dentro continuava queimando. Ele não vai ficar assim, não vai. Ela falou apertando minhas mãos. Eu olhei para ela e respondi. Vai ficar pior, mas vai ser no tempo certo. Ela engoliu seco, porque sabia o que eu queria dizer. Sabia que quando o cangaço resolve responder, a resposta não é só palavra. Eu sentei num banco de madeira e fiquei uns segundos escutando minha própria respiração. Foi aí que eu decidi uma coisa. Eu não ia contar a Lampião daquele jeito, de qualquer jeito. Não era por orgulho besta, era por respeito ao meu próprio nome. Eu não queria chegar chorando, pedindo socorro, como se eu fosse só mulher de Lampião. Eu era Maria. E Maria Bonita não era enfeite de chapéu, não. Mas segredo no sertão dura menos que promessa de coronel. Eu sabia. Do lado de fora, eu escutava cochicho. A notícia já estava correndo, feito rastro de fogo em capim seco. Ele chamou ela de galinha. Ele bateu. Bateu na frente de todo mundo. E Lampião não tava. Essa última frase vinha sempre com um gosto de provocação, como se o povo inteiro estivesse testando o vento. Será que Lampião vai deixar? E Coronel Arlindo, por sua vez, não era burro. Burro ele não era.
Covarde, sim. Cruel, sim. Mas burro, não. Ele queria, era isso, fazer a cidade falar. Fazer a vergonha andar com pernas próprias até o ouvido de Lampião. Ele queria chamar o perigo, mas achando que controlava. Coronel tem uma doença. Ele acredita que o medo do povo é amor e confunde silêncio com respeito. No fim da tarde, eu saí da casa e fui até um beco estreito, só para ver o movimento. E vi os jagunços do coronel rondando como cão, gente do povo desviando o caminho. E de longe eu vi o próprio Arlindo na frente de uma venda, segurando um copinho de cachaça como se fosse troféu. Ele falava alto, fazendo questão de ser ouvido. Mulher de cangaceiro não é mulher, é bicho, e bicho aqui aprende na marra. Risos curtos, de jagunço, de 2 ou 3 puxando o saco, mas o resto calado, com medo de rir e com medo de não rir. Eu senti o estômago embrulhar. Me deu vontade de gritar, mas minha voz ficou presa. O sertão ensina a gente a virar pedra quando precisa. Foi aí que eu vi um homem parado, na sombra de uma parede, meio escondido, olhando tudo com a cara fechada. Coiteiro. Eu conhecia o jeito. Olhar de quem pensa demais e fala pouco. Ele me viu de canto e abaixou a cabeça num respeito rápido, quase invisível. Aquele olhar dele dizia tudo. Eu vi. E eu soube na hora. A notícia não ia depender de mim. O sertão já tinha escolhido o mensageiro. Eu voltei para casa de pouso com o coração batendo diferente. Não era medo do coronel. Era a certeza de que uma coisa grande estava se formando. Invisível, como nuvem carregada antes do trovão. Naquela noite, eu quase não comi. A velha insistiu num caldo ralo, num pedaço de pão duro. Eu provei só para não ofender, mas por dentro eu estava noutra coisa. Eu estava lembrando do tapa, do riso, da palavra galinha, cuspida como se eu fosse lixo. E eu sabia, quando Lampião soubesse, ele não ia perguntar foi verdade, ele ia perguntar quem viu. Porque no sertão, humilhação pública vira sentença pública. E a sentença, quando vem, não vem mansa. Eu me deitei numa rede e fiquei olhando o teto de palha. O vento fazia barulho nas frestas, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Eu fechei os olhos e pensei, Coronel Arlindo, tu não me bateu sozinho. Tu bateu na honra do bando inteiro. E agora, meu filho, agora a notícia vai chegar. O sertão tem ouvido. Às vezes ele escuta antes mesmo da gente falar. Naquela noite o vento soprou diferente. Não era vento de chuva, não. Era vento de notícia. E notícia ruim corre ligeiro feito cascavel em capim seco. Eu estava deitada na rede, mas o sono não vinha. Cada vez que eu fechava os olhos, eu ouvia de novo o estalo daquele tapa. Não doía mais na pele, doía na honra. E honra, no cangaço, não é palavra leve. Lá fora, a lua estava alta quando ouvi um sussurro na porta. 3 batidas curtas. Sinal conhecido. A velha da casa abriu com cuidado. Eu levantei antes mesmo de chamar. Era o coiteiro, o mesmo homem que eu tinha visto na sombra da parede mais cedo. O rosto dele estava sério, poeira até no cabelo. Olho de quem cruzou caminho longo sem parar. Ele não falou comigo primeiro. Ele perguntou, onde é que ele está? Eu sabia quem era ele. Na vereda do umbuzeiro. Deve estar voltando antes do clarear, respondi. O coiteiro assentiu. Então eu vou antes. Não tinha drama, não tinha exagero, só decisão. Eu segurei no braço dele um instante, conta do jeito certo. Ele me olhou firme. Eu vi e saiu na noite. A madrugada na Caatinga não é silêncio. É farfalhar de folha seca, é passo calculado, é olho acostumado com sombra. O coiteiro cortou o caminho por dentro de mato fechado, desviando de espinho e pedra solta. Ele sabia que notícia daquela não podia esperar o sol nascer. Lampião não era homem de ser avisado depois que o estrago já estava feito. Quando o céu começou a clarear de leve, lá na beira da vereda, o bando já se aproximava. Lampião vinha na frente.
chapéu de couro com as estrelas brilhando na luz fraca da manhã, óculos redondos refletindo o primeiro raio de sol, cartucheiras cruzadas no peito, passo firme, silencioso. Quem não conhecia podia achar que era só mais um homem caminhando, mas quem conhecia sabia, ali andava decisão. O coiteiro surgiu do lado da trilha. Os cangaceiros já ergueram arma no reflexo, mas Lampião levantou só 2 dedos. Pararam. Fala, ele disse, seco, direto. O coiteiro engoliu saliva. Foi na feira. Lampião não mexeu. Quem? Coronel Arlindo. O vento passou levantando poeira. Lampião ficou quieto. Quieto demais. E fez o quê? A voz saiu baixa. Não era grito. Era coisa pior. Chamou Maria de galinha. Disse que ela não valia nada sem o senhor. Ninguém no bando respirava. Lampião inclinou levemente a cabeça. Só isso. O coiteiro apertou os dedos. Não. Silêncio. Ele deu um tapa, na frente de todo mundo. O mundo parece que ficou suspenso naquele instante. Um dos cabras atrás de Lampião murmurou um xingamento, mas ele fez sinal para calar. Lampião não mudou expressão, não fechou o punho, não levantou voz, não acelerou o passo. Ele só perguntou uma coisa, uma só. Foi na frente de quem? O coiteiro respondeu. Da feira inteira. E aí eu não estava lá para ver, mas conheço o homem que escolhi andar do lado. Quando mexe na honra de Maria, não mexe só comigo, mexe no nome dele. E nome no sertão é mais pesado que bala. Lampião ajustou o chapéu devagar, olhou para o horizonte, depois falou. Então vai ser na frente dos mesmos. Não teve grito, não teve ameaça, só sentença. O bando virou o rumo. A vereda que antes levava para longe, agora levava de volta. E enquanto o sol nascia por trás do Mandacaru, uma coisa ficou certa na Caatinga. Coronel Arlindo tinha confundido silêncio com fraqueza. E agora? Agora o sertão ia assistir. O dia amanheceu quente demais, quente diferente. Não era só o sol, não. Era o ar pesado, parado, como se o sertão estivesse segurando a respiração. Eu acordei antes do canto do galo. A marca no rosto já não ardia tanto, mas a memória ardia. E memória, quando mistura com orgulho, vira pólvora. Saí da casa da velha e caminhei pela rua principal devagar. O povo me olhava com respeito dobrado. Ninguém comentava alto, mas os olhos falavam. Ele já sabe. Essa frase andava invisível no ar. O coronel Arlindo, por sua vez, parecia mais falante que nunca. Quanto mais medo ele sentia por dentro, mais barulho fazia por fora. Ele estava na frente da venda outra vez, copinho na mão, risada forçada, jagunços perto. E se ele vier? Alguém cochichou. O coronel respondeu alto para todo mundo ouvir. Se vier, aprende também. Aqui quem manda sou eu. Ele repetia isso como quem tenta convencer a si mesmo. Mas o sertão é traiçoeiro. Ele avisa antes. Foi perto do meio-dia que eu ouvi primeiro. Não foi grito, não foi tiro, foi cavalo. Passo firme na terra seca, um som que não combina com passeio. Eu levantei o rosto. Lá longe, no fim da estrada de barro que corta a cidade, a poeira começou a subir. Não era vento, era rastro. O povo foi percebendo aos poucos. Primeiro um homem que parou de falar, depois outro que virou o corpo, depois uma mulher puxando o filho para dentro de casa. A venda ficou mais silenciosa. Um dos jagunços do coronel estreitou os olhos. Coronel. Arlindo virou a cabeça devagar. A poeira aumentava. Agora já dava para ver forma dentro dela. Cavalos, 3, 4, 5. O coronel engoliu seco, mas tentou manter pose. Deve ser viajante, mas viajante não anda daquele jeito. Não vem em linha reta, não vem com o mesmo ritmo. O coração do povo começou a bater no mesmo compasso. Eu fiquei parada no meio da rua, não por desafio, por testemunho. Se ele quis humilhar na frente de todos, a resposta também seria vista por todos. A poeira parou, e no meio dela surgiu a figura,
chapéu de couro com estrelas, óculos redondos refletindo o sol, cartucheiras cruzadas no peito, postura calma, Lampião. Ele não vinha apressado, não vinha gritando, não vinha com arma levantada. Ele vinha como sentença caminhando. Os cavalos pararam a poucos metros da venda. O silêncio ficou tão grande que dava para ouvir a madeira da porta rangendo com o vento. Lampião desceu devagar, bateu a poeira do ombro com 2 dedos. Olhou primeiro para mim. Não perguntou nada. Só sustentou o olhar por 1 segundo. E naquele segundo eu soube, ele sabia. Depois ele virou o rosto para o coronel. Arlindo tentou sorrir. Tentou. Mas a boca não acompanhou o resto do corpo. Capitão, ele disse, forçando naturalidade. Que surpresa! Lampião caminhou 2 passos, parou, olhou em volta, para a feira, para o povo, para os jagunços. Depois perguntou com a voz mais baixa que eu já ouvi sair dele. Foi aqui? O coronel não respondeu de imediato. Eu não sei do que o senhor. Lampião ergueu só um pouco o queixo. Foi aqui. Não era pergunta mais, era confirmação. Os jagunços começaram a dar meio passo para trás. Um deles ajeitou o rifle no ombro, mas não teve coragem de erguer. O coronel suava. Capitão, foi só uma brincadeira. Eu senti o ar mudar. Lampião não gritou, não ameaçou, só deu mais um passo. Brincadeira é coisa de criança. Ele olhou para mim outra vez. Depois voltou o olhar para o coronel. Tu chamou minha mulher de quê? A voz saiu calma, mas calma demais. O coronel olhou ao redor procurando apoio. Não encontrou. O povo não desviava mais o olhar. Agora queriam ver. Arlindo tentou rir. Foi mal entendido. Lampião inclinou a cabeça levemente. Eu só quero ouvir da tua boca. O silêncio pesava como pedra. O coronel hesitou. E hesitação no sertão é confissão. Eu senti o coração bater forte, não por medo, por expectativa. Porque ali, naquele instante, o poder já tinha mudado de lado. O coronel não era mais dono da rua. Ele era homem encurralado pela própria língua. E Lampião ainda nem tinha decidido o que fazer. O sol queimava alto. O povo assistia. E eu percebi uma coisa com clareza. Humilhação pública pede resposta pública. E o sertão ia assistir até o fim. O sol estava bem em cima da gente quando o silêncio ficou mais pesado que o calor. Lampião ficou parado na frente do coronel. Não tremia, não gritava, não apontava arma. E às vezes, o que mais assusta não é o homem nervoso, é o homem calmo demais. Tu chamou minha mulher de quê? Ele repetiu. O coronel engoliu seco. O copinho de cachaça ainda estava na mão dele, mas já não era troféu. Era tremedeira. Mas foi mal entendido, capitão. O povo exagera. Lampião inclinou um pouco a cabeça, como quem escuta vento. Eu não perguntei do povo. Perguntei de tu. O povo começou a se aproximar em círculo, mas ninguém ousava dar um passo além do necessário. Era como se a rua tivesse virado tribunal. Eu fiquei onde estava, não atrás de Lampião, ao lado, porque aquilo não era sobre proteção, era sobre respeito. O coronel olhou para mim um segundo, tentando recuperar a arrogância. Não conseguiu. Eu só disse que ela... Lampião deu um passo, o bastante. O coronel recuou meio passo sem perceber. Disse o quê? O suor escorria pelo lado do rosto dele. O bigode tremia. A voz saiu mais fina do que ele queria. Que ela era uma galinha do bando. A frase morreu no ar. Lampião não reagiu de imediato. Olhou para o povo. Todo mundo ouviu? Alguns assentiram. Outros baixaram os olhos. Lampião voltou a olhar para o coronel. E depois, silêncio. O coronel não respondeu. Um dos jagunços tentou abrir a boca. Capitão, foi só! Lampião levantou a mão sem olhar para ele. O jagunço calou. E depois? Ele repetiu. O coronel sabia que mentir ali era pior. Eu dei um tapa. A palavra saiu quase sussurrada. Lampião respirou fundo. Não parecia explosão. Parecia cálculo.
Ele virou o corpo levemente, ficando de frente para o povo. Então vamos acertar isso do jeito certo. Ele apontou com 2 dedos para o centro da rua. Fica ali. O coronel hesitou. Capitão, não precisa. Fica. Não foi grito, foi ordem. E no sertão, ordem dita daquele jeito tem peso de chumbo. O coronel caminhou até o meio da rua. O povo abriu espaço. O círculo se fechou mais apertado. Lampião foi até mim, olhando firme, mas baixo o bastante para só eu ouvir. Tu quer que eu resolva como? Eu senti o mundo inteiro parado esperando minha resposta. Aquilo não era sobre vaidade, era sobre o que eu representava. Eu encarei o coronel. Vi o medo que ele tentou esconder. Vi o orgulho quebrado. Vi o homem que se achava dono da cidade agora exposto na frente de todos. E eu respondi. Do mesmo jeito que ele fez. Lampião assentiu. Voltou para o centro da rua. Parou diante do coronel. Tu gosta de humilhar em público? O coronel não respondeu. Lampião tirou o chapéu devagar. Entregou para um dos cabras. Depois disse. Então aprende em público também. O coronel tentou dar meio passo para trás. Não deu tempo. Lampião levantou a mão. E o tapa veio seco. Forte o bastante para ecoar. Não foi brutal, foi exato. O estalo atravessou a rua inteira. O coronel cambaleou um passo, segurando o rosto. O povo não respirava. Lampião se aproximou. Agora fala alto. O coronel, com o orgulho esmagado na frente de todos, olhou ao redor. Não tinha riso, não tinha apoio, só testemunha. Ele respirou fundo, derrotado. Eu errei. Lampião inclinou o rosto um pouco. Mais alto. Eu errei. O eco se espalhou. Lampião voltou o chapéu para a cabeça. Aqui ninguém bate em mulher na frente de todo mundo e sai contando vantagem. Ele olhou para mim. Muito menos na minha. O coronel ficou ali, segurando o rosto, humilhado do mesmo jeito que tentou humilhar. Lampião não sacou arma. Não precisou. Ele já tinha feito o que precisava. Virou de costas. Eu caminhei ao lado dele, e quando passamos pelo povo, eu senti algo diferente nos olhares. Não era medo, era respeito. Coronel Arlindo não perdeu só um tapa. Perdeu a pose. E no sertão, perder a pose é perder poder. Mas aquilo ainda não era o fim, porque homem orgulhoso guarda rancor, e rancor, quando mistura com poder, vira perigo. Lampião sabia, eu sabia, o sertão inteiro sabia. A história ainda não tinha terminado. Agora a tensão mudou de tipo. Não é mais humilhação, é consequência. O tapa que Lampião deu já tinha mudado o rumo da rua. Mas homem feito coronel não aprende só com estalo. Ele aprende quando sente no corpo o peso do que fez. Lampião ficou parado 1 segundo depois da humilhação. O povo ainda em círculo, o sol queimando. O coronel com o orgulho quebrado no meio da rua. Não termina aqui, Lampião disse baixo. O coronel levantou os olhos tentando ainda sustentar alguma dignidade. Capitão, já foi acertado. Lampião virou o rosto devagar para os cabras do bando. Não precisou falar alto. Só fez um sinal curto com a cabeça. 2 cangaceiros deram passo à frente. O coronel percebeu tarde demais. Tentou recuar. Não teve espaço. O primeiro empurrão veio seco, jogando ele de joelhos na poeira. Não foi covardia. Foi resposta. Ele tentou se levantar, mas outro cangaceiro segurou pelos braços firmes, sem crueldade exagerada. Só contenção de quem sabe que justiça também precisa ser vista. Aqui, ninguém levanta a mão para a mulher. Um dos cabras disse. E veio o primeiro golpe. Não era selvageria, era correção. O povo assistia em silêncio pesado. Não tinha grito, não tinha riso, só testemunho. O coronel tentou proteger o rosto, tentou gritar ordem, mas ordem nenhuma obedecia mais. Ele, que sempre mandou, agora recebia. A poeira subiu em volta do corpo dele, misturada com o suor do medo. Lampião não se mexia. Observava. Esperava o suficiente. Nem mais, nem menos.
Depois de alguns instantes que pareceram mais longos que a própria seca, ele ergueu a mão. Chega! Os cabras soltaram. O coronel caiu sentado na poeira, o terno branco já sujo, o chapéu longe, o orgulho espalhado na rua. Lampião caminhou até ele. Abaixou um pouco o rosto. Tu bateu numa mulher achando que era dono do chão. Fez uma pausa. Hoje tu aprendeu que chão de sertão não tem dono. O coronel não respondia. Só respirava pesado. Lampião virou-se para o povo. Quem levanta a mão para humilhar, aprende a baixar a cabeça para viver. Silêncio. Depois ele estendeu a mão para mim. Eu não precisava, mas aceitei. Não por fraqueza, por símbolo. Caminhamos juntos pela rua, e o povo abriu caminho. Não por medo, por respeito. Atrás de nós, o coronel ficou ali, na poeira, sentindo na pele o que tinha provocado. Naquele dia, ele não perdeu só uma briga, perdeu o mito. E no sertão, quando o mito cai, o poder muda de lado. Mais tarde, eu ouvi dizer que ele ficou dias sem sair de casa, que os próprios jagunços passaram a olhar diferente, que a cidade nunca mais repetiu aquela frase, galinha do bando, porque naquele dia ficou claro, eu não era sombra de homem nenhum. Eu era parte do nome, e nome, quando é defendido assim, vira lenda, e o sertão ainda fala disso quando o vento sopra forte.